Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Antes de começarem, não se esqueçam, estou a oferecer um montão de coisas no meu Instagram, veja o link em baixo. Uma televisão, um iRobot, vários jogos para Playstation principalmente, vários livros, muitas outras coisas. Link em baixo. Hoje falo sobre o quê? Um bocadinho sobre o mercado em si, mas principalmente sobre Bitcoin, que é, ainda hoje, a moeda que leva todas as outras atrás. Bora lá! E antes de começar a falar de Bitcoin, um minuto super rápido para falar do patrocinador de hoje, que é capaz de vos dar jeito. Pessoal, o nosso patrocinador de hoje então é NordVPN e se vocês utilizarem o meu link eu vou deixar em baixo, tanto na descrição do vídeo como também num comentário, vocês podem utilizar o meu código para terem descontos e 4 meses gratuitos com a NordVPN se inscreverem para 2 anos. Agora, para mim qual é que é a grande vantagem de ter uma VPN? É a questão de eu, se precisar de ir a um site, se precisar de ver um vídeo no YouTube, qualquer coisa que esteja bloqueado para o meu país, eu simplesmente ligo-me a outro. É tão simples quanto isso. Se eu escolher um servidor francês, estou em França. Se escolher um servidor americano, estou na América. E deixo de ter as restrições que possam haver em Portugal ou que possa haver noutro país qualquer. Imaginem, por exemplo, que vocês têm uma subscrição de streaming de filmes. E existem certos filmes que só estão num certo país e existem certos filmes que só estão noutro. E vocês querem ver aquele filme, mas aquele filme não está nesse serviço de streaming na versão portuguesa, mas existe na versão americana. E vocês passam para um servidor americano, entram na aplicação, já está, podem ver o filme. Eu já utilizo a NordVPN há uns tempos e agora falei com eles não só para ter este link, em que obviamente eu também ganho se vocês utilizarem o meu link, mas principalmente para vos falar aqui um bocadinho, para ter aqui um bocadinho de publicidade, porque é um produto no qual eu acredito e eu prefiro ter patrocínios de marcas que eu acredito e que eu também uso. Se quiserem experimentar, utilizem. O meu link está em baixo e a cena mais fixe é que se não gostarem têm 30 dias para poder devolver e vocês recebem o dinheiro de volta, não há problema nenhum. Agora é que é, pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro, vocês já sabem isso. Até onde é que pode ir Bitcoin? Eu acho que uma das coisas mais importantes a percebermos, porque isto nunca dá para ter as certezas, é até onde é que Bitcoin pode ir, o que é que neste momento os dados e os indícios que temos nos demonstram, quando é que poderá ser a maior queda de Bitcoin ou quando é que poderá ser o fosso, mas obviamente há muitas outras coisas que nós não conseguimos controlar, como guerra, como pandemia e como algumas notícias que às vezes saem e que fazem toda a diferença. Vamos olhar para factos. Primeiro facto. Cada vez há menos Bitcoin em exchanges. O que é que isto quer dizer? Que cada vez há menos Bitcoins em circulação. O resto está tipo naquelas carteiras que nós temos fora da rede e estão ali guardadinhas. E então o preço muitas vezes torna-se mais volátil por causa disso. Por outro lado, se as pessoas estão a tirar os Bitcoins das exchanges, pode dizer duas coisas. Primeiro, que acreditam em Bitcoin. Segundo, não acreditam nas exchanges. Agora, para percebermos até onde é que podemos ir neste fosso, é preciso perceber até onde é que está o hype e a especulação. Se é que ainda há alguma. E ainda há alguma. E normalmente, o que não quer dizer que seja este o caso, porque as coisas têm mudado muito nos últimos 2, 3 anos enquanto conhecimento de criptomoedas e enquanto as pessoas sabem o que é e também o quanto querem investir, mas normalmente a percentagem de Bitcoin demonstra-nos mais ou menos a especulação que existe no mercado. O que eu quero dizer com isto? Quanto maior for a percentagem de Bitcoin por comparação com as outras moedas todas, portanto, quanto maior for a percentagem de Bitcoin de todo o mercado cripto, menor é a especulação. O que eu quero dizer? Quando há pouca especulação, quando há pouco hype, as pessoas vendem as altcoins que têm e passam para Bitcoin, porque consideram-na mais segura. Nos últimos tempos, Ethereum juntou-se a Bitcoin. E aquilo que se pode ver neste momento é que a Bitcoin sozinha tem neste momento cerca de 40% de todo o market cap das criptomoedas. 40% de todo o dinheiro que há em criptomoedas está em Bitcoin. E tem vindo a aumentar depois de ter estado a diminuir. Porque sempre que o mercado começa a disparar em termos de preço e de especulação, as pessoas começam a pôr dinheiro em outras altcoins para ver se elas sobem muito mais. Então o dinheiro vai saindo de Bitcoin para as outras, Bitcoin perde a sua porcentagem. E agora está outra vez a recuperar. 40% já é bastante. E é verdade que neste momento, Ethereum, ao juntar-se, está ali a repartir um bocadinho as coisas, mas mesmo olhando para a percentagem de Bitcoin e a percentagem de Ethereum, juntarmos as duas, mesmo assim, está muito longe das percentagens que a Bitcoin antigamente tinha sozinha quando chegávamos mesmo ao fundo do mercado. E esse era o momento em que Bitcoin tinha a maior percentagem. Depois o mercado começava a subir e Bitcoin ia perdendo percentagem para as outras altcoins. Depois há aqui outra questão bastante importante, que é Bitcoin principalmente, também Ethereum, mas principalmente Bitcoin, está cada vez mais ligada às próprias flutuações que as empresas tecnológicas têm. Até porque muitas empresas tecnológicas têm Bitcoin e têm Ethereum ou são dependentes delas em alguma coisa, em alguma das suas áreas de negócio. E a verdade é que Bitcoin e Ethereum estarem mais ligados a ações de empresas tecnológicas é bom porque oferece alguma estabilidade. O problema é que, por outro lado, estamos a ter notícias cada vez piores sobre o mundo das criptomoedas e que têm cada vez mais projeção.
Muitos destes escândalos já existiam antes. Basta olhar para o top 20, se calhar, das criptomoedas de há 5, 6 anos para percebermos quantos escândalos, se calhar, existiram, quantas criptomoedas foram abaixo, quantas coisas foram abaixo, exchange e por aí fora. Mas isto tem uma projeção cada vez maior, porque nós cada vez pomos lá mais dinheiro, as notícias estão cada vez mais atentas a isto, os governos também, o hype é muito maior. Agora, mês de dezembro. Mês de dezembro é um mês particularmente volátil, tanto nas criptomoedas como no mercado de ações. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas tiram dinheiro até para comprar alguma coisa. Isto acontece, não é assim uma porcentagem tão pequenina, é óbvio que qualquer pessoa pode tirar um bocado do dinheiro das suas ações para ir comprar alguma coisa para o Natal ou o que for. Mas a porcentagem é maior do que aquilo que se poderia esperar. As pessoas vendem, os fundos compram e é isto. Outra coisa muito importante é a questão dos juros. E os juros vão aumentar, foi anunciado esta semana, mais 0,5% nos Estados Unidos. Os juros nos Estados Unidos vão chegar muito perto dos 5%. O que quer dizer que nós na Europa estamos mais ou menos a meio do caminho. O que é problemático, principalmente porque já há europeus que estão a ter dificuldade em pagar a casa, a eletricidade, essas coisas todas. Se os juros chegarem àquilo que vai chegar aos Estados Unidos, muito provavelmente vamos ter muita gente com dificuldade em pagar a sua casa. E isto é um problema. E isto vai fazer com que o mercado caia ainda mais. Existe ainda outra forma de olharmos para isto. E uma que já falei aqui há alguns tempos, que é, a maior parte das vezes, as criptomoedas têm uma flutuação que é mais ou menos o dobro. Isto, no geral, nem sequer estou a falar daquelas altcoins mais pequeninas que sobem uma brutalidade. Estou a falar ali do top das criptomoedas. Ethereum, Bitcoin e por aí fora. Costumam subir ou descer o dobro do que aquilo que sobe e desce o Nasdaq. E neste momento há muitos indícios, o que não quer dizer, uma vez mais pessoal, eu não sou conselheiro financeiro, isto é futurologia, isto é analisar, mas às vezes a análise é completamente ao lado. Mas os indícios demonstram que nós podemos voltar, enquanto mercado de ações, aos valores pré-pandemia, aos valores de 2019. Então há aqui muita coisa que ainda tem que descer. E se muita coisa tem que descer, as criptomoedas podem descer ainda mais. Pelo meio disto tudo, o fantasma do colapso da Genesis Global, o fantasma de que as coisas não estão bem na Binance, tudo isto vai levar o mercado para baixo, acho eu. E a juntar isto tudo, há ainda um outro indicador. Se vocês repararem, eu estou a fazer este vídeo só a mostrar indicadores diferentes sem eu estar a ligar, mas na realidade todos eles indicam alguma coisa. Mais um indicador, a hash rate de Bitcoin. E a hash rate de Bitcoin ainda não começou a descer. Tem havido ligeiras descidas, mas no global continua a subir. E a hash rate de Bitcoin, que eu sempre a pique nos outros bear market, eu acho que aqui ainda vai cair um bocado, porque há uma altura em que já não compensa fazer mineração de Bitcoin. Porquê? Porque a eletricidade vai ficar cada vez mais cara, Bitcoin vale cada vez menos, e de repente minerar uma Bitcoin custa-me 12 mil euros em eletricidade, e na Bitcoin vale 10 ou 11 mil. E então já não vale a pena. Mais vale a pena comprar em vez de estar a pagar a eletricidade. Não nos podemos esquecer que a hash rate de Bitcoin, em mais do que um bear market, desceu para metade. E metade é impressionante. Depois, claro que depois vem o outro lado, que é, vai baixar a hash rate, baixa a dificuldade, e daqui a bocadinho já não custa tanto fazer a mineração de Bitcoin, porque a dificuldade baixa muito mais e de repente isto volta outra vez a subir. A malta volta outra vez a apostar, a malta volta outra vez a comprar e por aí fora. Estes ciclos acontecem quase sempre. Por isso é que eu estou a fazer este vídeo para vos mostrar que fatores completamente diferentes, indicadores completamente diferentes, na realidade todos eles nos dizem que Bitcoin ainda poderá descer mais. E isto porque eu estive a ver aqui algumas estatísticas, eu não fiz estas contas, mas estive a ver algumas estatísticas, em alguns países da Europa já custa mais ou menos 15, 16k para minerar uma Bitcoin. E Bitcoin está pouco acima desse valor. Se tivermos problemas de energia no inverno, em alguns países, se tivermos algum tipo de corte energético, ou se tivermos algum tipo de tentar racionar a energia, então aí vamos ter um problema grave. Mais grave ainda, alguns países estão a tentar, de alguma forma, suprimir a energia aos mineradores. Mas no fim disto tudo, pessoal, há uma coisa que conta mesmo muito, que são os juros, como eu já disse. Nos Estados Unidos, 4 e tal, quase 5%, quase certeza, em 2023. Eu acho que na Europa nós estamos um bocadinho atrasados, digamos assim. Eu acho que nós vamos estar até ao fim de 2023, pelo menos a não descer os juros. Acredito que em 2024 o façamos, o que quer dizer que vamos ter pelo menos um ano a pagar coisas muito mais caras. E depois, também é preciso perceber a velocidade a que as coisas vão começar a descer em 2024. A única maneira de não termos juros tão altos é se o desemprego aumentar bastante. E desemprego é uma coisa que nenhum de nós quer que exista. Mas a verdade é que muito provavelmente nós vamos conseguir antever as descidas ou pelo menos o parar dos juros consoante níveis de desemprego, incapacidade de pagar casas ou até um descer do valor de tudo o que seja imobiliário. Pessoal, eu ainda não vejo isso o suficiente e por isso eu acho que 2023 vai ser um ano com juros muito altos desde o início até ao fim.
2024 as coisas podem realmente começar a melhorar. Acredito que nos Estados Unidos vão começar a melhorar um bocadinho mais cedo, o que quer dizer que o mercado financeiro, principalmente o mercado financeiro americano, vai começar a subir antes do nosso. Isso é quase certeza. E então, para quando o fosso, digamos assim, de Bitcoin? Bem, se não olharmos a possíveis notícias, como por exemplo a desta semana da Binance e outras assim, eu acredito que antes do verão do próximo ano nós já vamos ter completamente o fosso de Bitcoin e se calhar até já vamos estar a subir. Até onde é que Bitcoin pode ir? Eu acredito que Bitcoin poderá estar ali nos 12k, nos 12 mil dólares. Pessoal, eu não sou conselheiro financeiro, é simplesmente a minha expectativa e eu gostava sinceramente que vocês comentassem e que me dissessem. Porque a cada dia que passa, estes valores podem mudar e temos que estar sempre atentos para perceber, consoante certas notícias, consoante toda uma visão macropolítica, macroeconómica, o que for, perceber o que é que está a acontecer. Não me escandaliza que Bitcoin chegue aos 12 mil euros, não me escandaliza que se mais exchanges caírem e ficarem poucas no ativo, não me escandaliza nada que Bitcoin deixe ainda mais. Porquê? Porque as pessoas vão cada vez pôr mais as suas Bitcoins fora das exchanges e o preço vai se tornar ainda mais volátil. Poderá baixar ainda mais, hash rate cair, todas estas coisas. E principalmente nas outras altcoins, isto ainda vai ser maior. Porque se nós estivermos com dúvidas ainda em relação a esta tecnologia, em relação àquelas altcoins, muitas pessoas vão tirar o dinheiro daí e vão pôr em Bitcoin na mesma. Não vou tirar logo. Vão pôr em Bitcoin porque vão ficar à espera que o mercado volte a subir. Então há outras criptomoedas, principalmente não Bitcoin e não Ethereum, outras criptomoedas, provavelmente vão ter quedas ainda maiores nos próximos meses. É preciso perceber até onde é que vão os juros americanos, porque a Bolsa Americana é que manda maioritariamente nisto. E para vocês verem um bocadinho do que eu estou a dizer, bora ver um bocadinho estes gráficos. Pessoal, para verem um bocadinho aquilo que eu vos estou a dizer, reparem bem neste gráfico e eu uma vez mais vou utilizar o Art to Trading e eu quero já deixar aqui bem claro que eu deixo o link em baixo para vocês se inscreverem no Art to Trading e é de Borla. A versão de Borla, vocês têm isto atualizado uma vez por semana. Se vocês forem para a versão a pagar, vocês têm isto atualizado sempre que for necessário atualizar. Mas eu quero deixar aqui bem claro que se vocês se inscreverem com este link eu não ganho nada com isso, eu simplesmente acho que é uma ferramenta bastante interessante para vocês perceberem um bocadinho mais como é que às vezes aquilo que parece só movimentos aleatórios no mercado, na realidade às vezes não é bem assim. E se vocês repararem bem aqui, este era o cenário que o Art to Trading tinha dia 29 de novembro, portanto mais ou menos há 15 dias, e a previsão era que das duas uma, ou Bitcoin chegaria aqui, ou então poderia chegar aqui e se rompesse este, chegar aqui. Como vocês podem ver, isto é um print screen de dia 29 de novembro, há 15 dias mais ou menos. E este aqui é o print de dia 9 de dezembro. E se vocês repararem bem, ele chegou, ele estava aqui no gráfico anterior e ele não veio para baixo, como era uma das possibilidades, mas veio para cima e ficou por aqui e depois acabou por chegar ao segundo nível que eles tinham previsto. Então é muito interessante ver como muitas vezes os movimentos que parecem completamente ou aleatórios ou sem padrão, realmente às vezes têm alguma análise, às vezes têm alguma tendência. Há sempre muita matemática aqui pelo meio, para além da psicologia, que nós já falámos aqui várias vezes, que também existe no mercado, e toda a política, mas muitas vezes há muita matemática aqui no meio, porque cada vez mais quem manda também nas criptomoedas são os fundos, e os fundos usam sempre muito algoritmo matemático. Então é interessante ver que se vocês andarem mesmo muito para trás, e aqui reparem, estamos desde o início de outubro, ele várias vezes bateu nas linhas que estavam pensadas. Aqui, uma vez mais, a linha amarela, aqui a subir até à linha laranja, depois voltou à linha amarela, aqui andou exatamente por onde se previa e depois chegou uma vez mais onde se previa. Claro que isto não quer dizer que a previsão seja ao dia, não, nem pensar, é simplesmente perceber quais é que são as tendências de mercado. Se olharmos da mesma forma para Ethereum, reparem bem, isto era Ethereum dia 29 do 11. E a 29 do 11, na Art to Trading, eles já tinham acertado aqui com esta previsão, depois acertaram uma vez mais com esta previsão, e acertaram com esta previsão. E a dia 29 do 11, eles achavam que existiam três estados possíveis. Ou este e depois voltar a recuperar, ou então conseguir de alguma forma romper este e passar logo aqui para cima. E se vocês repararem bem, olhando aqui para o gráfico de dezembro, ele rompeu, voltou e a seguir já lá foi bater. Isto não quer dizer, obviamente, que a Art to Trading acerte sempre ou que acerte no dia certo. Não, pessoal, isto é para vocês perceberem uma tendência.
Se vocês repararem, quase todas estas linhas indicam que a tendência é negativa, mas por vezes, quando se conseguem romper certos níveis, então há um acumular, e ao haver um acumular há obviamente uma valorização, e então muitas vezes conseguimos passar deste valor que está aqui para este aqui para cima e por aí fora. Mas as tendências neste momento são para baixo, são para descer. Mas o mais importante aqui, pessoal, é perceber que muitas vezes estes movimentos têm algum padrão. Claro que muitas vezes é porque existem notícias, outras vezes as notícias são más para exchanges ou o que for, outras vezes são questões políticas, outras vezes são questões de juros e de inflação, mas muitas vezes entre essas notícias mais importantes, aquilo que nós podemos ver é alguns padrões matemáticos. E é aqui que a arte do trading tenta entrar, e muitas vezes bem, explicando para onde é que, rompendo certos níveis, qual é que é a tendência, qual é o que é o próximo nível a ser tocado, neste caso pela Bitcoin ou pelo Ethereum, mas que eu saiba, há outros que eles têm vindo a acrescentar e que vão continuar a acrescentar, obviamente. Olhando de um ponto de vista mais macro, é bastante importante, pessoal, perceber também uma coisa, que é, depois da enorme queda que houve no início de novembro, no último mês e meio, por exemplo, Ethereum tem estado mais ou menos na horizontal. Claro que estamos a falar de aqui estar mais ou menos a $1.100 e aqui estar mais ou menos a 1.300, mas aqui dentro destes $200, digamos assim, Ethereum tem estado mais ou menos na horizontal, tal como aconteceu com a Bitcoin. Mas, sinceramente, eu acredito que isto ainda pode ser um bocado mais, e muito daquilo que vos estou aqui a dizer hoje é também para vos prevenir um bocadinho para possibilidades de que, se olharmos para vários fatores, desde hash rate, quantidade de Bitcoin nas exchanges e percentagem que Bitcoin e Ethereum têm por comparação com todas as outras, então ainda não chegamos aos padrões que encontramos nos últimos bear markets, mesmo no fundo. Ainda estamos um bocadinho longe e por isso existem aqui vários fatores que indicam que tudo isto ainda pode descer. Para vocês terem uma análise mais diária e mais semanal, o Art do Trading aqui parece-me uma boa opção para vocês irem aprendendo um bocadinho mais sobre estes movimentos e sobre estes padrões. Pessoal, como sempre, espero que tenham gostado. Uma vez mais, isto é só a minha opinião, isto são as minhas teorias, estes valores que eu vos estou aqui a dizer são meus, podem estar completamente errados. Façam a vossa análise, façam o vosso estudo e, se quiserem, comentem e deixem aí as vossas previsões para podermos trocar umas ideias. Acima de tudo, espero que as coisas estejam a correr bem, que vocês não estejam a passar dificuldades para pagar o que quer que seja. Preparem-se porque os juros vão continuar a subir. Ainda vamos ter aqui certas fases em que a prestação da nossa casa ou dos nossos empréstimos ainda vai ficar mais alta do que aquilo que está agora, e muitas vezes, mesmo que depois volte a descer, se vocês apanharem um pico alto na renovação do vosso spread, da vossa Euribor a 12 meses ou a 6 meses ou o que for, vocês podem ficar agarrados a um juro bastante alto. Pessoal, fiquem atentos. Um grande abraço. Feliz Natal. Até à próxima.